Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia para vocês de casa. Que alegria estarmos mais um momento reunidos para louvarmos a Deus e aprendermos juntos. E hoje eu não estou só, estou com uma pessoa diferente, nunca gravei com o nosso irmão aqui. Eu vou pedir que ele cumprimente vocês, se apresente. Ele já gravou outras vezes, mas não foi comigo. Hoje a oportunidade quem teve foi eu. Amém. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Que bom estar mais uma vez aqui reunido com todos vocês. Com grande honra que nós estamos no propósito que Deus tem colocado na nossa vida. Amém. Vamos orar então para nós começarmos este culto. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por sua companhia, porque o Senhor é muito bom para conosco, porque o Senhor nos trata como filho e nos cuida também. Que o Senhor se faça presente nesta reunião agora e também em todos os lares que estão assistindo, que estão abrindo as portas de seus lares para que a palavra de Deus entre, para que o Senhor habite ali. Que o Senhor se faça presente então conosco, que o Senhor receba os nossos louvores, a nossa adoração neste momento, em nome de Jesus. Amém. E para darmos continuidade, iremos louvar ao nosso Senhor. Então agora iremos recitar o nosso versinho da semana. Você aí de casa também acompanhe conosco
o nosso verso que se encontra em Apocalipse 3, do 7 ao 9. Então, iremos aqui contar até 3 para darmos início. Conta aí, professor, para nós. Vamos lá, então vamos todos juntos? 1, 2, 3. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. Amém. E neste momento nós ficaremos com o estudo da palavra. Que Deus te abençoe. Bom dia para vocês. Bom dia. Espero que vocês tenham dormido muito bem, vocês que estão em casa, nossa família que estuda o ano bíblico conosco todos os dias, e vocês que estão aqui hoje. Louvado seja o nome de Deus, porque vamos estudar e trabalhar em nome de Jesus em cima da mensagem que o Senhor Deus repartiu para nós nesta manhã. Sim ou não? Sim. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, no que o Senhor Deus reservou para nós. Livro de Gálatas, capítulo 4 a 6, por favor. Vai lá no livro de Gálatas, depois vamos ler um pedacinho do material que está em Atos, para a gente poder ver o que o Senhor Deus tem para nós. Quando vocês estudaram isso hoje, ao estudar, não deu no coração de vocês uma dó muito grande, uma pena do nosso irmão Paulo, sim ou não? Sim. Eu quando estudei, eu fiquei olhando e pensando, meu Senhor, que luta para essa verdade chegar até nós. Como as pessoas sofreram para essa palavra de Deus chegar intacta como chegou até as nossas mãos.
Alguém antes de nós fez um esforço muito grande, lutou e sofreu terrivelmente para que a verdade do Senhor estivesse aqui. Mas o que mais me impressionou, irmãos que estão em casa, vocês que estão aqui, o que mais me impressionou de tudo foi o jeito tão fantástico e evidente que Paulo era dirigido por Deus. Sim ou não? Vocês perceberam isso? Que quando Paulo dizia aqui sim, ali eu já sei que eu não volto, eu sei que eu não vou mais ver vocês. Não é tremendo? Quando a gente vê uma pessoa assim, um tipo de ação assim, a gente pode falar, meu Deus, que bom poder estar junto com uma pessoa que tem esse tipo de envolvimento com Deus, e era a questão de Paulo, era essa mesmo. Gálatas capítulo 6, vem trazendo algumas situações que eu preciso comentar com vocês. Eu queria que agora, você com Gálatas aberto, observasse um detalhe. Veja, entenda o que eu vou te explicar para você entender Gálatas. Abra bem seus ouvidos. O homem pecou, o Senhor Jesus veio, o ser humano pecou, o Senhor Jesus veio e disse, eu vou me colocar no seu lugar. Mas o pecado desorganiza a vida. E cada vez que o pecado acontece adultérios, estupro, roubos, gente machucando gente, enganando pessoas, abortos, tudo que é tipo de coisa terrível que nunca existiria no reino de Deus. Por que as pessoas fazem isso? Porque o pecado desorganiza a cabeça, e ao desorganizar a cabeça, as pessoas são capazes de fazer coisas ruins umas com as outras. Aí Jesus disse, eu vou vir e ensinar você como viver de novo. Tá entendido? Eu vou ensinar vocês a viverem do jeito certo. Tá compreendido isso? Para fazer esse trabalho na terra, ele chamou um povo, o povo de Israel. E ao povo de Israel ele ensinou o jeito certo de viver, para que os outros seres humanos da terra aprendessem. Tá claro para vocês? Mas como o povo de Israel estava saindo do Egito, que eles foram, Deus mandou eles para o Egito, para ajudar o Egito, mas lá eles se envolveram com o povo do Egito, se transformaram em egípcios no jeito de ser, na maneira de agir, acabaram se contaminando com o pecado. Deus falou, vem cá, eu vou tirar vocês daí de dentro do Egito, vou ajudar vocês e vou ensinar vocês de novo para vocês ajudarem o mundo. Era um treino que Deus estava fazendo. Então Deus ensinou algumas regras para este povo de vida, que era enquanto eles estavam precisando aprender, porque eram escravos. Quando eles aprendessem, essas regras não precisavam mais. Está entendido, sim ou não? Por exemplo, quando eles estavam andando no deserto, do Egito até Canaã, eles tinham que levar um pauzinho desse tamanho, para que todas as vezes que eles defecassem no deserto, eles tampassem as fezes. Quando eles chegaram em Canaã, eles precisavam desse pauzinho? Responde para mim. Não. Canaã era uma cidade, Canaã tinha espaço, Canaã não precisava mais andar pelo deserto. Eles viviam em tendas. Eles precisavam continuar vivendo em tendas se eles chegaram em Canaã? Não. Vocês compreendem que algumas leis que Deus tinha dado, algumas orientações tinham acabado? Quando eles entravam numa situação, eram numa certa situação, aquelas leis acabavam. Por exemplo, Deus deu leis fixas e deu leis transitórias. Tá claro isso para vocês? Quais eram as leis fixas? Os 10 mandamentos. Porque essas leis fixas são para o planeta todo. Na lei dos 10 mandamentos, nos breves relatos dos 10 mandamentos, o Senhor Deus disse, isso aqui é para o alemão, para o africano, para o brasileiro, para o chinês, para todo mundo. Todo mundo pode entender isso aqui e viver dessa forma. Mas existem outras leis que não precisam os outros fazerem, como por exemplo, quais estas leis? A circuncisão. O que era a circuncisão? Pega a parte a parte da pele do prepúcio, a parte inicial do pênis, e era para cortar como sinal diante de Deus de que a pessoa pertencia ao povo. Todo o povo de Israel tinha o seu prepúcio cortado. Era a circuncisão. Quando o Senhor Deus falou, agora eu quero que vocês levem esse evangelho para o resto do mundo, para as outras pessoas, eles podem se tornar povo de Israel pelo que creem. Precisava fazer circuncisão? Não. Vocês entenderam que algumas leis eram fixas e outras leis não? Compreenderam isso? E uma multidão de leis não eram fixas. Uma multidão. Alguns dias, por exemplo, eles tinham que guardar dia de Pentecostes, o dia das trombetas. Isso tudo acabou, não precisa mais estes dias.
Mas o dia de sábado, que está dentro dos 10 mandamentos, é eterno, sim ou não? Entenderam a diferença? Só que quando Paulo vem pregar a verdade para uns grupos de pessoas, os judeus que não tinham entendido que Jesus, o Filho de Deus, tinha morrido, já tinha acabado com algumas situações, que tinha passado o evangelho para os gentios. Olhe bem, Jesus não acabou com a lei dos 10 mandamentos. Jesus acabou com as leis mortas. Quais leis mortas? Que não tinha necessidade. Para que tu vai andar com um pauzinho na mão mais? Responda. Não é uma coisa doida? Sim ou não? Para que é que você vai precisar circuncisão se agora o planeta inteiro podia receber a mensagem de Deus, não só judeu? Entenderam isso ou não entenderam? Quem entendeu, levanta a mão. Eu queria que vocês entendessem bem isso, porque isso é muito fácil, simples, isso resolve a questão. Só que Paulo chegava numa cidade, explicava tudo. Olha, gente, a verdade de Jesus foi para o planeta inteiro, ele salvou o planeta todo, e então Deus deu os 10 mandamentos para a nossa regra de vida. Vinham os judeus atrás e falavam, não é assim não. Vocês têm que andar com aquele pauzinho na mão, vocês têm que se circuncidar, E Paulo tinha que voltar de novo. Gente, por que vocês estão fazendo isso de novo? Vocês são escravos de uma situação que não era para vocês. E por que não era para eles? Te assusta agora que você vai entender uma parte melhor ainda. Quando você tira alguém da escravidão, vocês sabem o que é ser escravo? Vocês não sabem. A minha ascendência é escrava. Eu tenho uma ascendência escrava. Então eu estudei muito sobre os escravos. Um escravo não tem liberdade de comer uma banana. Ele não tem liberdade de acordar a hora que ele quiser e muito menos tomar a decisão, vou comprar uma roupa, vou fazer não sei o quê, porque nem salário ele ganha. Sim ou não? Ele tem uma cabeça formatada de anos e anos dentro de uma situação terrível. Quando Jesus tirou eles da escravidão do Egito, Jesus precisou para aquele povo ensiná-los a viver. Essa era a mesma situação do resto das pessoas que não eram escravas? Então existiam leis que era só para judeus, entenderam ou não? Sim. Para aquela situação. Está entendido melhor agora? Então agora, o Senhor Jesus manda Paulo ir falar para um povo que nunca tinha sido escravo. Precisava falar algumas coisas que era só para escravo? Não. Então Paulo sofreu terrivelmente. O pior é que esses judeus pegavam e falavam assim, peraí, esse Paulo está tirando todas as nossas tradições, está tirando as leis que Moisés deu para nós. E aí então a gente vai matar ele. Sabiam que era assim? A gente vai silenciar a voz desse Paulo. E o coitado do Paulo era perseguido por tudo que era lado. E o Espírito de Deus falava, agora vai para não sei aonde, agora vai para não sei aonde, agora vai para não sei aonde. O Espírito Santo indicava onde ia. Essas situações que nós vemos aqui, o Evangelho isenta-nos da lei. O que é o Evangelho isenta-nos da lei de Gálatas 4? Algumas pessoas que não conhecem essa história pensam que está livrando da lei dos 10 mandamentos. Vocês acham que Deus iria nos livrar da lei dos 10 mandamentos? Então de hoje em diante eu posso roubar? Então de hoje em diante posso adulterar, posso arrancar o marido de quem eu quiser? Posso? Não. Eu posso de hoje em diante matar qualquer pessoa, fica com raiva, dou um tiro nela, não tem problema nenhum. Posso fazer isso? Não. Eu posso mentir para os outros, é gostoso quando alguém mente para você? É terrível, eu posso mentir, posso levantar falso testemunho, posso pegar e judiar do meu pai e da minha mãe que não tem problema nenhum. Eu posso muito bem adorar imagens o quanto eu quiser, fazer o que eu quiser. Gente, este quadro que eu estou dizendo para vocês é do mundo atual, o mundo age assim, porque eles não têm lei nenhuma. A lei que aqui Paulo está dizendo que o mundo estava isento era a lei para a escravidão. Aquela lei que Deus tinha feito para um povo que tinha saído de uma situação. Só que quem lê hoje não sabe o passado, não tinha entendido o Velho Testamento, pensa que Deus está dizendo aqui que é para se liberar da lei dos 10 mandamentos. Satanás é esperto, né? Satanás é esperto. Que com isso ele acaba com o coração das pessoas, né? E aí Paulo está aqui dizendo a liberdade em Cristo, meus irmãos. Quando Jesus veio, Jesus levou essa verdade para todos os gentios. Acabou o problema. Agora, você pode ser gentil, você pode ser judeu. Porque para Deus não existe grego, não existe judeu, não existe nada. Tu acha que para Deus existe um planeta dividido assim em pedaços? Aqui é meu, para lá é seu. Você acha que existe isso? Pensa bem. Vocês acham que para Deus existe barreira alfandegária? Raciocina. Para nós existe o culto, inculto, pobre, rico, gordo, magro, bonito, feio. Para Deus existe isso. Para pensar.
Isso é coisa de gente humana, desse nível, escalão formiga que a gente vive. Deus está num outro nível, gente. Ele olha para nós, ele olha como filhos amados. Ele luta por todos os seres humanos, branco, preto, azul, a japonês, em culto, ele luta, porque ele é pai. Vocês ouviram isso? E é isso que o Senhor Deus estava falando pela boca de Paulo. Vai e luta por todos. Circuncisão era para vocês, não precisa mais. Agora a circuncisão é no coração. Agora vocês vão fazer isso. Mas a lei dos 10 mandamentos era mundial, é eterna, não é só desse planeta, é também do céu. Os próprios anjos obedecem à lei dos 10 mandamentos e o próprio Deus a obedece. Não é tremendo? Sim ou não? Então isso você tem que pensar. E o Senhor Deus aqui em Gálatas capítulo 5 mostra como é a vida pelo Espírito. Diz aqui, digo-vos porém, andai em espírito, verso 16, acharam? Gálatas 5,16, andai em espírito, e não satisfazeis a concupiscência da carne. Aqui vem trazendo os frutos da carne e os frutos do espírito. Vamos dar uma lidinha o que são os frutos da carne, ó. Olha lá, verso 18, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, olha bem. Gente, tá aqui, ó, esse negócio do pessoal andar do jeito que quer, fazer o que quer, achar que não tem problema nenhum. Esse tipo de vida, de viver em impureza de vida, olhando para qualquer homem, qualquer mulher, vivendo como se fosse que não tivesse regras na vida, sabe? Vestindo roupas sensuais para que outra pessoa caia em pecado. Isso tudo chama-se adultério, né? Aqui chama-se prostituição, né? Prostituição, impureza, lascívia, tudo do mesmo grau de imoralidade. Idolatria, ó gente, Deus não aceita idolatria. Feitiçaria, qualquer tipo de feitiçaria Deus não aceita. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, tudo isso é obra de Satanás, ó. Inveja, bebedice, orgia, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que quem comete esta coisa não herdará o reino do céu. Vocês estão entendendo a seriedade que é isso? Nós temos uma obrigação não só de não ter isso em nossa vida, por isso que a gente não vai para barzinho, por isso que a gente não bebe, a gente não fuma, a gente não usa droga, a gente evita qualquer tipo de remédio que é droga também. A gente luta para vestir-se de maneira que a gente não seja um atrapalho para os outros e viver de forma honesta. O que é teu, o que é meu, cuidando direitinho para quem não... Olha, o que é meu pode ser seu se você precisar. Essa é a verdade. Então, manter um tipo de posicionamento diante de Deus que é fruto do Espírito. Por quê? O que é fruto do Espírito? Veja o 20, veja o 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, disse o Senhor. Não tem lei nenhuma que bote você na cadeia se você fizer isso. Tem? Vocês entenderam isso? Por isso que a palavra de Deus, contra essas coisas não há lei. Por quê? Não tem como brigar com você se você está fazendo certo. Sim ou não? Tem como brigar contra quem está fazendo errado. Por isso que estão debaixo da lei. Entendido ou não entendido? Sim. Não é legal? Não é bom quando a gente entende assim? E ali no capítulo 6 diz fazer o bem a todos. Gente, que coisa bonita isso aqui, né? Quando Paulo chega e diz, meus irmãos, somos instruídos em palavra para dizer a vocês que não vos enganeis, né? O verso 7, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Que coisa linda, se a gente não tiver desistido, vamos colher. Por isso que eu disse a vocês há uns dias atrás, quando você está orando por uma coisa e não resolveu, é porque ainda não chegou ao final, não orou o suficiente. Porque Paulo e a palavra de Deus diz claramente, luta, jejue, ore, clame, porque a seu tempo você vai ceifar, se você não desistiu antes. É isso que ele está querendo dizer. Entenderam? Então nós não podemos desistir, não desista. E depois ele fala, longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz do Senhor Jesus Cristo, né? Pela qual estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Aleluia! Coisa linda, né? Que coisa bonita ver isso em Paulo. Vai em Atos, por favor, porque eu queria que vocês já tivessem prontos, alunos, os que sabem, para dizer esses versos aqui, porque a gente aprendeu os versos, né? Atos 20, Paulo vai outra vez a Macedônia e a Grécia e visita pela última vez Jerusalém. E ele chega lá para encontrar os irmãos. Gente, imagina a cena. Lá vem Paulo, careca e meio cego, né? Vocês sabem disso? Sabiam que Paulo era assim? Meio cego. E
Ele sabe, vocês até me dariam os olhos, se vocês pudessem. Não é isso? Ele diz, eu me senti muito amado no meio de vocês. E eu fiquei impressionada de saber que os filipenses eram os mais carinhosos, mais amados, mais leais, né? Do que todos os outros por onde Paulo tinha passado. Aqui o capítulo 37 do livro Atos dos Apóstolos, no parágrafo começa em Filipos, Paulo demorou-se para celebrar a Páscoa, acharam? Eu queria que vocês achassem isso, vocês que estão em casa, para vocês verem que coisa linda, né? Como é bom tratar as pessoas do jeito certo. Diz assim, em Filipos, Paulo demorou-se para celebrar a Páscoa, só Lucas ficou com ele, partindo os demais membros da comitiva para Troade, a fim de ali o esperarem. Os filipenses, entre todos os conversos do apóstolo, eram os mais amorosos e sinceros, e durante os 8 dias de festa, ele desfrutou pacífica e feliz comunhão com eles. Que bonito, não é? Não é legal ver isso? Quando eu paro para pensar isso, eu fico pensando, que alegria, Paulo estava para passar por um dos momentos mais duros, mas ainda bem que ele tinha pessoas que tinham sido tocadas por estes frutos do Espírito, que o receberam com tanto amor, com tanto carinho e trataram de Paulo, né? E ele passou por esses irmãos atribulados que ficaram tão chateados porque Paulo disse, vocês não vão ver o rosto outra vez, não vão ver meu rosto de novo. E ele vai e abraça esses irmãos fortemente, né? Prega com eles até tarde. E quem foi que caiu do telhado? Gente, que situação, imaginem. Imagina que Paulo chegou ali para partir o pão, para comer com eles, mas resolveu falar. Eu imagino que Paulo parecia com alguém que vocês conhecem, né, não? E lá estava Paulo conversando e falando e pregando, mas aí o discurso se estendeu até meia-noite e um menino subiu na sacada para ver. É isso mesmo, tinha tanta gente. Veio gente, tudo que era lugar para ver Paulo, e não tinha espaço. Eu imagino que ele subiu e ficou olhando assim, num lugar, para um cantinho, e de repente... Gente, cuidado para não dormir no sermão. Cuidado para não dormir no sermão. O que aconteceu com o bichinho? Caiu de lá e... morreu. Mas ainda bem que tinha alguém que tinha contato com Deus, que foi até lá. Imagina o alvoroço que foi. Paulo saiu do lugar onde estava, foi lá, abraçou o rapaz, ajoelhou e orou, e foi concedido que o rapaz voltasse à vida. Que coisa linda, pode imaginar. E depois ainda dizer assim, o menino, eu imagino que ele acordou e falou assim, gente, o que aconteceu? Eu caí, foi? E aí o pessoal, você morreu, rapaz, você morreu, e Paulo, pela graça e poder de Deus, recebeu do Senhor o poder, e você foi ressuscitado, né? Mas Paulo teve que ir dali para outro lugar, não é? E então, eu imagino os irmãos o levando ao navio, que era a condução daquela época, e ao chegar ali no navio, imaginem a situação, né? Os irmãos ajoelharam na praia. Eu achei isso interessantíssimo, né? Ajoelharam na praia, né? Ajoelharam-se na praia e oraram com eles e por ele, né? Que coisa linda. Paulo orou por eles, a última oração, e eles oraram por Paulo, abraçaram e choraram, dizendo, não vamos mais ver o seu rosto, Paulo. Quero dizer uma coisa a vocês. Quem ensina a verdade para nós se liga em laços de amor com o nosso coração para nunca mais esquecer. Sabia? Eu me lembro quem foi a pessoa que me deu minha primeira Bíblia. Nunca mais vou esquecer o nome dela. Lucas Leopoldina Silva. Ela não tem nem ideia o bem que me fez. Porque eu era um toquinho. Uma mulher chamava-se Lucas. O nome dela. Lucas Leopoldina Silva. E eu era um toquinho. Ela me deu a Bíblia dela, pessoal. A Bíblia tinha uma capa marrom, da cor desses bancos da igreja. E eu fiquei com aquela Bíblia achando a coisa mais fantástica do mundo. Nunca mais... Eu sei que essa senhora já deve ter até morrido, porque ela já era uma senhora de... Bom, né? Eu tenho 60. Ela com certeza já faleceu. Mas um dia eu vou dizer a ela. Eu vou falar para ela, irmã, quando ela ressuscitar, né? Você não sabe bem que a senhora me fez. Os laços de coração, quando são unidos por Jesus, são laços indissolúveis, né? Você dá estudo bíblico para alguém, causa esse impacto lindo, né? E Paulo deu as últimas instruções ao povo, a fidelidade ao pregar. Ele disse, cuidado, você tem que falar do jeito certo. De que maneira? Eu queria que vocês pegassem essa partezinha aqui do livro. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de vocês. Acharam? Tá bem? Vocês acharam isso? Por favor. Então ele foi compelido pelo Espírito Santo para ir para Jerusalém, e então disse, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa,
conquanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha só, repetindo as palavras que Paulo falou ali no meio do povo naquele dia, né? Antes de sair, né? E ainda disse: sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, e não pouparão. Vamos lá. E dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair discípulos após si. Gente, isso está em Atos 20, meus irmãos, verso 29 e 30, onde ele disse: eu sei que depois da minha partida vão aparecer lobos cruéis que vão fazer dispersar o rebanho. E ele disse isso e estava falando aos outros e dava instruções claras, tanto ali quanto em Jerusalém. Olha, se você soubesse que o fim se aproxima, você ia gastar o tempo seu para falar o quê? Você quer conhecer mesmo uma pessoa? Observe no que ela gasta o tempo dela nos últimos momentos. Você conhece mesmo uma pessoa quando está no fim de uma coisa, não no início, porque vassoura nova varre bem. Mas vassoura que está no finalzinho, eu quero ver. Aí sim você conhece a pessoa. Como é que ela faz a sua último momento? Aí você conhece o caráter. Quando não depende mais de ninguém. Você quer saber mesmo quem é uma pessoa? Quando você não depende de alguém, como é que você trata essa pessoa? Isso é muito importante. E lá estava Paulo dando instruções claras. No parágrafo começa: portanto, no dia de hoje, olha lá. Acharam? Assim que vocês encontrarem, tá? Esse parágrafo, acharam, filhos? Eu vou ler, ó. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Nenhum temor de causar escândalo, nenhum desejo de amizade ou de aplausos poderiam levar Paulo a reter as palavras que Deus lhe dera para a instrução deles, advertência ou correção. Entendeu? Paulo não tinha isso: você é meu amiguinho, então eu vou ficar quieto. Ele falava o que tinha que falar, ainda que fosse para uma pessoa muito querida e muito próxima. Sim ou não? Avante, o que mais que acontecia? Ó? Dos seus servos hoje Deus requer coragem na pregação da palavra e na exposição de seus preceitos. O ministro de Cristo não deve apresentar ao povo apenas as verdades mais agradáveis, retendo outras que lhe possam causar mágoa. Deve ele observar com profundo interesse o desenvolvimento do caráter. Se vir que alguém no rebanho está acariciando o pecado, precisa, como fiel pastor, dar-lhe instruções da palavra de Deus que se aplique ao caso. Permitisse-lhes eles prosseguirem confiadamente sem advertência e seria responsabilizado por sua perdição. Entenderam isso ou não? Olha a seriedade, quando a gente sabe que uma coisa está errada e a gente, por dó da pessoa, ou mesmo por falta de caráter da gente, não fala nada, quem que é responsabilizado diante do céu? Você mesmo. Entenderam isso? Para Deus é como se você estivesse fazendo o que é errado, né? E Paulo não tinha só um pressentimento de que ele morreria, ele tinha certeza. Sim ou não? Agora imagine o Espírito Santo falando: fica tranquilo, Paulo, fica tranquilo. Que coisa linda isso, né? Uma pessoa não ter medo do que vai lhe acontecer e total confiança, mesmo sabendo que vai morrer e morrendo da maneira como morreu, hein? Morrendo da maneira como morreu, porque a última viagem dele aconteceu, né? Amanhã nós vamos estudar Paulo prisioneiro. Como é que foi quando ele foi preso para este final tão triste? E eu queria que você que estivesse em casa tivesse a chance de estudar. Deixa eu comentar uma coisa com você para a gente terminar. Eu preciso falar isso para você. A experiência desses homens de fé, desses homens que se envolveram com Deus e que deram um testemunho tão claro e positivo das verdades concernentes ao que Deus colocou em seus corações, pode ser a mesma experiência sua. A intenção de Deus de deixar registrado é exatamente para isso, para que a nossa experiência de vida seja essa, uma experiência de total confiança, de firmeza no Evangelho, macios como veludo, mas firmes como a rocha, como o aço. Você precisa pensar sobre isso. O Senhor Deus tem um trabalho tremendo para nós nesses últimos dias, de ajudar o mundo, de falar para o mundo que existe uma outra vida a ser vivida, a vida correta, que nós
os seres humanos, nos desviamos daquilo que Deus pediu. E o Senhor Deus deixou, claro, uma instrução para que a gente vivesse dentro daquela instrução do Senhor, daquela maneira que o Senhor Deus pediu. E a nossa chance hoje, pela graça e poder de Deus, não só ler, como praticar em nossa vida. Caia de joelhos, clame a Deus, peça ao Senhor: Senhor, me dê forças, me dê orientação para que eu consiga viver dentro deste padrão. Eu vou ajoelhar com vocês agora, orar pela sua casa, pela sua família, e você vai continuar orando por nós, tá certo? Vamos lá, vamos ajoelhar. Vamos lá. Querido e amado Pai Celestial, eu sei que alguns de nós seremos chamados a passar por situações semelhantes a que Paulo passou. Eu te peço que nossa vida, Senhor, tenha o timbre, a força, a visão e a coragem que teve a vida de Paulo. Porque foi Jesus que deu isso para ele, não vinha dele. Foi recebido de Jesus. Mas ele procurou, ele se permitiu. Eu te peço, Senhor, faça o que for preciso em nós, mas nos dê essa têmpera, nos dê esse nível, nos dê essa condição. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês e até amanhã. Não falte, amanhã tem mais. Senhor Deus lhe abençoe. Um abraço.